Sejam bem-vindas todas as pessoas ao 5º episódio do podcast Falando às Claras. Hoje temos um episódio especial que vai aprofundar um tema tanto desafiador quanto transformador: os desafios da maternidade na advocacia. A jornada da maternidade é, sem dúvida, uma das experiências mais ricas e intensas na vida de uma mulher. Quando essa jornada se entrelaça com a carreira na advocacia, uma profissão já conhecida por suas exigências, pressões e ritmo acelerado, os desafios se tornam ainda mais complexos. Estamos falando de equilibrar prazos, audiências, com consultas pré-natais, trocar argumentações em tribunais por canções de ninar à meia-noite, buscar um lugar que respeite e apoie a maternidade, enquanto se luta por um espaço em um campo dominado por estruturas patriarcais e regras muitas vezes inflexíveis. No episódio de hoje, destacaremos a Lei Júlia Matos, uma legislação pioneira que busca oferecer às advogadas mães alguns direitos para que possam continuar a exercer sua profissão com dignidade e equilíbrio. Através das vozes de nossas convidadas, exploraremos as barreiras, as vitórias e as histórias não contadas que definem essa jornada. Para iniciar esse bate-papo, então, meninas, eu gostaria que cada uma se apresentasse. Então, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz aqui que vocês aceitaram, né, o nosso convite. E podem começar, fiquem à vontade. Quem desejar. E aí, meninas? Prioridade para as mãezinhas. Bom, eu me chamo Valquíria Falcão, sou advogada, professora universitária e mãe do Caetano. Só de falar isso eu já fico emocionada. Muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho do que eu venho passando nos últimos meses como mulher, como mãe e como profissional advogada que sou. Não tem sido fácil, mas tem sido muito feliz. Muito bem, Val. Que você atua em que área? Eu atuo na área consumerista, sou advogada consumerista e trabalho também com o direito das sucessões. São bem áreas diferentes, mas especificamente nessas duas áreas. Muito bem. Maravilha. Laurinha? Bom dia, meninas. Bom dia para quem nos assiste. Obrigada pelo convite, Clara. Meu nome é Laura, sou advogada, atuo mais voltada para a proteção de dados. E sou mamãe da Martina agora, né? Vou fazer 8 meses de gestação já. E tem sido desafiador, né? Como a gente veio conversando nos bastidores. Eu acho que, ainda mais por ser mãe de menina, algumas coisas foram caindo mais fortes, assim, para mim. Principalmente com os acontecimentos mais recentes aqui no nosso estado. E eu espero que o nosso bate-papo seja bem enriquecedor. Muito bem, muito bem. Vero? Bom dia a todos. Bom dia a quem nos assiste. Não era para falar bom dia. Gente, faz parte, corta, viu? Se puder. Clarinha, muito obrigada pelo esse convite, por estarmos aqui hoje. Eu sou Verônica Passos, eu sou advogada trabalhista empresarial e professora também do ensino superior, mãe do Álvaro, mãe da Vivian. E para mim vai ser um enorme prazer compartilhar aqui a experiência da gestação, maternidade, da advocacia, depois que nos tornamos mães. Muito bem, muito bem. Eu sou mãe de Letícia e Luísa, né? Mas, na verdade, eu tenho 2 anjos também, né, no céu. Eu tive 2 gestações que eu perdi, né, ao longo da minha trajetória, que não é fácil, né? Então, porque quando a gente é mãe, a gente sabe, né? Sabe o processo, né, que é. E eu me lembro que esses 2 abortos naturais, né, que eu passei, eles foram intercalados, né? Na verdade, eu tive a primeira gestação e eu estava no doutorado, né, já. E foi justamente por conta, e veja como o desafio, né, de ser mulher e querer também investir na carreira acadêmica, né? Eu viajava toda semana para Salvador. Uhum. Eu saía daqui muito cedo, né, tipo 3 da manhã, e ia para Salvador, né, assistia a aula o dia todo, né, terminava a aula lá 11 da noite e voltava para Aracaju. Eu fazia isso, né, toda segunda-feira.
E, enfim, eu tive uma gestação e essa gestação, ela não conseguiu evoluir, né? Foi logo no início, fiquei com 2 meses, eu perdi essa primeira gestação. Foi muito difícil, foi muito duro, né, para mim, mas logo, uns 4, 5 meses depois, eu engravidei de Letícia, né? E aí, durante o doutorado, eu tive Letícia também. E, para mim, foi uma experiência muito interessante, porque eu escrevi minha tese de doutorado com Letícia. E Letícia teve problema, né, de alergia à proteína do leite, né? E foi uma experiência para mim muito forte, muito tocante, né? Porque eu me lembro que eu tinha que escrever a tese e em um certo momento alguém me disse assim, olha, você tem que se virar. Você vai amamentar com uma mão e vai escrever a tese com a outra. Então, é isso que a gente É duro. É nesse nível que a gente, né, precisa entender a realidade da mulher, né, e lutar para que isso não se repita, né, para que essa realidade ela não se repita. Eu sofri, mas assim, eu estava falando de fraternidade. A minha tese era sobre fraternidade, né? E eu precisei me reconstruir e oferecer aquela minha tese para minha filha, né? Porque era o que eu podia fazer naquele momento, né? Naquela situação em que eu me encontrava, né? E passou o tempo e eu consegui terminar a tese por ela, para ela, né? E eu ofereci, eu dediquei a tese. Quem tem o livro sabe, né? Que é dedicada à Letícia, naquela tese. E fez muito mais sentido dedicar a ela, né? Por isso que eu digo que vale muito a pena ser mãe, né? Nesse aspecto, porque a gente cria um outro sentido para a vida, né? Cria um outro sentido para a existência, né? De uma mulher, né? Então, ali para mim fez todo sentido. E depois, né, eu perdi uma outra gestação, essa já mais avançada, seria João Pedro, seria um menininho, né? E aí já tinha um tempo já de gestação, e aí Papai do Céu me pediu também esse novo passo, né? E aí era mais um passo, né? Mais um pedido que a gente dá, que a gente entrega. Aí é uma estrelinha que está lá, né? Cuidando de Letícia, de Luísa, de nós aqui. E depois vem Luísa, né? E é aí um fogo forte, né? Uma menina forte, uma menina autêntica também, que está aí para deixar a gente bem feliz. E é isso, assim, a gestação, ela transforma, né? Eu digo isso, né? Que nós somos muito mais mulheres, muito mais autênticas, né? A gestação, ela é transformadora, né? Isso não faz com que as mulheres que não queiram, né, gestar, elas deixem, né? Elas não deixem também as suas grandes marcas, né? Sim. Seus grandes passos. Sejam menos mulheres. E sejam menos mulheres. Isso é muito importante que a gente diga, porque é um ato de escolha, né? Parir é um ato de escolha, né? E não parir também. Deve ser, né? E não parir também. E talvez o não parir ainda seja uma escolha muito mais difícil. Exatamente. Assim, e a gente precisa respeitar, né, isso dentro do processo, né? A gente precisa respeitar isso no processo. Então, assim, eu acho que eram algumas coisas que a gente precisava, né, assim, deixar claro, né? Porque a mulher tem que ser livre em tudo, né? Em tudo, né? Então, querer ser mãe e não querer ser mãe, não se sentir. Porque tem mulheres que não sentem realmente o desejo de ser mãe. E tá tudo bem. Porque a jornada, ela é transformadora, mas ela é intensa, né, Verônica? Essa liberdade de escolha, né? Entre querer ser mãe ou não, é um direito da mulher, que precisa ser garantido também à mulher. Enquanto nós ainda formos culturalmente obrigadas a casar, a gestar e parir para sermos valorizadas enquanto mulheres, nós já comprovamos a sociedade machista e patriarcal em que vivemos. Então, assim como a gente tem o direito de sonhar e querer ser mãe, nós também precisamos ter o direito de decidirmos não sermos mães, né? Essa liberdade precisa ser garantida para as mulheres como um direito inerente à própria dignidade da pessoa humana enquanto mulher. Sim, é uma pressão muito grande, tanto para você parir quanto quando você não quer parir, né? E quando a gente opta por engravidar, a sobrecarga que vem junto com tudo isso também é gigantesca. A mulher que ela não quer ter um neném, que ela não quer gestar, ela fica o tempo todo ouvindo piada, né? Piada na família, piada das amigas, piada de todas as formas, né? E quando a gente opta por parir, vem outros questionamentos, né? Por exemplo, eu nunca vi ninguém questionando o meu noivo, Pedro, em relação ao trabalho dele. E aí, como é que vai ficar o trabalho depois que você for pai? Ninguém nunca questionou, mas a mim já questionaram,
né? E aí, se você trabalha tanto, como é que vai ser? Né? Mas Pedro também, eu não fiz só, né? Cadê, né? O questionamento para Pedro, isso nunca aconteceu. Então, a cada escolha que a gente tem também um peso sobre essa escolha, né? E ela não deveria ser pesada. Esse peso que recai mais sobre as mulheres, que é prova dessa desigualdade, né? De direitos, de oportunidades, de tratamento na nossa sociedade. Então, é preciso falar sobre essas desigualdades tão naturalizadas que recaem sobre as mulheres e que a gente trata, às vezes, como tabu. A gente já não fala desde a menstruação, como sobre, né, a liberdade de escolher ser mãe ou não, dos métodos anticonceptivos. É tudo meio que tabu ainda nessa cultura machista e patriarcal que ainda favorece os homens a privilégios, né, em relação a todas as áreas, inclusive profissionais, econômicas, políticas. Os dados estão aí escancarados para comprovar essa sociedade extremamente machista em que vivemos e que, infelizmente, muitas mulheres como ainda recai sobre elas o dever de educar os filhos, ainda não há essa igualdade, né, na educação, no tempo que se dedica à criação dos filhos, nós, mulheres, ainda reproduzimos essa sociedade extremamente machista e patriarcal que nos coloca nessa posição de serviço, apenas. E começa com aquela frase, né? Segurem as suas cabritas que meu bode tá solto, né? Exatamente. Eu ouço muita mãe da minha idade, assim, fazer 30 anos. Eu ouço muita mãe da minha idade que tem bebê, sei lá, de 3 anos, uma criancinha de 4 anos, que fala um negócio desse, eu fico assim, abismada. E mais uma vez, quando eu descobri que eu ia ser mãe de menina, me bateu essa noia, né? Porque é muito grande o peso de você educar uma mulher, de você ter que ensinar certas coisas que não precisariam ser ensinadas se o homem respeitasse a mulher como ela merece ser respeitada. A gente, infelizmente, passa por essa educação do medo, né? As É. meninas têm que ter medo de sair à noite, têm que ter medo da roupa que vão usar, têm que ter medo de com quem vão andar. E é claro que isso reforça essa desigualdade e reforça essa necessidade de mudança da nossa cultura, tanto na educação das meninas. Vocês podem tudo, vocês têm direito a tudo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, serem quem vocês quiserem. Como da educação dos meninos, em como serem homens respeitosos, em como se tornarem homens, não é? Que de fato sejam responsáveis por si próprios, independentes plenamente, e não caiam nessa ilusão de que com dinheiro consegue tudo, né? É uma ilusão que cada vez mais atesta aí a nossa dificuldade de convivência entre gêneros e entre gerações. E que precisa a gente, enquanto sociedade, ir discutindo e amadurecendo e transformando, identificando, deixando claros os pontos negativos e os prejuízos para que a gente possa avançar, né, culturalmente e civilizacionalmente. Perfeito. Os desafios, eles são muito grandes, né? Os desafios são muito grandes, principalmente, né, quando a gente observa a sociedade, né, que a gente vive e observa que ainda temos muito a construir para uma igualdade de gênero. Muito a construir, né? Então, assim, eu sou otimista no sentido de que depende de cada uma de nós, né? Depende de cada uma de nós. Então, assim, se construirmos, né, aquela ideia, né, de cada um de colocar, né, a sua pedrinha, né, a gente vai construindo o castelo, né? Então, é um pouco desse caminho, né, que eu tenho procurado seguir, né, e que eu tenho tentado, né, criar entre nós mulheres, né, essa consciência, né, de construção, né, aos poucos, né, Verônica? Tem que ser aos poucos, mas que tem que ser um processo de transformação que se dá por meio da educação e da conscientização, né, principalmente. Né? Então, por isso que quando a gente traz temas como esse, né, advocacia, maternidade, né, igualdade de gênero, né, então, a professora Grazi já veio aqui, semana passada veio Fernanda e falou de um tema difícil, né, que é estupro em ambiente virtual. Enfim, são temas que a gente não tem costume de debater no dia a dia,
dia, mas que precisa de uma conscientização para homens e para mulheres, para todas as pessoas, na verdade. Mundo, exatamente. Né? Para todas as pessoas. E a gente precisa falar sobre, né? E Precisamos falar importante, sobre. Algo que você falou, que eu vejo também como um papel muito importante, tendo em vista que nós, mulheres, que sempre estamos à frente, principalmente dessa criação, né, das nossas crianças, nós, como mães de meninos, a gente já ir criando essa conscientização neles. Total. E trabalhando. Eu passei por um episódio muito ruim. Eu recebi um vídeo de um homem, de um amigo, e nesse vídeo tinha alguns meninos, crianças, na faixa de uns 10 anos, onde eles se escondiam embaixo de uma madeira, assim, para ver as mulheres passando, ver a calcinha das mulheres passando. E aí eu falei, nossa, que absurdo isso, o que esses meninos estão falando. E aí eu escutei, já tá com ciúme de Caetano. E aí eu disse, não é ciúme, é porque eu acho um absurdo, uma aberração, e eu vou criar o meu filho para que ele não faça esse tipo de coisa, para que ele não normalize esse tipo de comportamento. Porque, provavelmente, aquelas crianças que estavam ali, elas estão reproduzindo comportamentos, elas foram incentivadas de alguma forma a fazer aquilo, né? Então, eu vejo muito o papel de nós, mulheres mães de meninos, sobretudo, conduzir essa criação de uma maneira a criarmos homens que respeitem, resistentes, homens que respeitem as mulheres, que vejam, que tratem as mulheres em pé de igualdade, que reconheçam que elas podem estar onde elas quiserem sempre estar. Eu cresci, meu pai é um dos homens mais feministas que eu conheço. Então, desde criança, eu sempre escutei, você consegue. Você vai chegar onde você quiser chegar. Só depende de você. Você vai usar a roupa que você quiser usar. E não importa. E você vai mostrar o respeito que você quer receber para as pessoas. Então, eu sempre cresci ouvindo esse discurso. Ainda bem, eu sou casada com um homem que também tem esse... Eu digo que os dois homens mais feministas que eu conheço é meu pai e meu marido. Porque ele fala, não, você vai fazer o que você quiser. E não, aqui as tarefas aqui em casa são divididas. Então, assim, isso é muito importante, porque eu sei que a criação de Caetano também vai ser... nesse desenvolvimento, vai ter esse reflexo, e ele vai ter homens em quem se espelhar, que reproduzem esse bom comportamento, né? Que reproduzem essa cultura de você, mulher, você merece todo o respeito, e enfim. E eu sou muito feliz por isso. Quando eu descobri que ia ser mãe de um menino, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, eu vou passar para ele todos os valores que eu puder, no sentido de respeito, de lealdade, de compartilhamento de tarefas. Sim. E eu escutei uma vez de um amigo meu, que ele falou assim, amiga, estou muito feliz de saber que você é mãe de um menino, você vai ser mãe de um menino, porque eu tenho certeza que esse menino, ele vai ser um homem muito diferente pela pessoa que você é e que seu marido é. Então, compete a nós, mulheres, né? Sim. Que, como eu disse, né, no começo da minha fala, feliz ou infelizmente, estamos ali acompanhando junto o tempo todo, muito mais do que os homens e pais e avós, enfim, cuidarmos desse crescimento e desse desenvolvimento, né? Porque a gente vê muita mulher reproduzindo esses discursos machistas, enfim, até Laura falou da questão das piadas, né? Sim. De quando você... eu não esperava ser mãe, eu nunca planejei. Caetano foi uma grata surpresa que Deus me mandou. E hoje eu falo dele como se ele estivesse aqui. Ele está aqui, mas é como se ele já estivesse fora. Mas várias vezes eu escutei, que egoísta você, que não quer ter filho. Por que você não quer ter filho? Então você nunca vai ser uma mulher completa. Você nunca vai conhecer o que é o amor. Olha aí, que absurdo. Então, assim, e pasmem que eu lembro que no Natal, agora de 2023, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, vou mandar fazer uma blusa estampada. Eu não estou grávida, porque todos os natais, todo mundo perguntava, e você? Vai engravidar quando? Já tá ficando velha, viu? Tem que engravidar. Seu marido vai te deixar. Eu já escutei, gente, o seguinte, se você não engravidar,
seu marido tem a liberdade de engravidar outra mulher. Meu Deus. Porque você não quer e você vai ter que aceitar, né? É brincadeira. E eu fiquei assim, eu disse, não vou ter que aceitar isso. Ele vai ficar com a mãe do filho dele e vida que segue a dele, a minha também vai seguir e acabou. Não precisei fazer a blusa do não estou grávida, porque eu já estava grávida, né? Eu não sabia. E é interessante, Val, como ao mesmo tempo essa sociedade que cobra tanto da mulher para ser mãe é a mesma que dá as costas para o suporte que nós precisamos quando somos mãe. Não há creches, as reuniões são fora do expediente, são no fim de semana, não é? A própria legislação que garante direitos não é cumprida pelo próprio sistema de justiça, aqui trazendo para nós da área do direito, não é? Então, cobra e transfere ou mantém todo o ônus, porque há bônus e há ônus em todas as nossas decisões. E, sobretudo, na decisão da maternidade, que é uma decisão para a nossa vida inteira, né? Então, o ônus recai apenas sobre as mulheres, que perdem os empregos, depois de 2 anos que a mulher tem filho, elas são demitidas, né? Os dados aí do IBGE, perdem seus empregos, perdem seus clientes quando não trabalham com outras pessoas para continuar, né, nesse atendimento, praticamente nessa disponibilização de quase 24 horas, de domingo a domingo, né? Então, cobra-se o ônus somente da mulher, reproduzindo aquele ditado, quem pariu que tome conta, né? E a gente, enquanto reproduz esse ditado, as mulheres cada vez mais com um senso crítico, com acesso à educação, com acesso à informação, não vou ter filho. Para perder meu emprego, para ficar dependente de outra pessoa, E veja que a gente reproduz as empresas, os empresários, muitos dizem isso, eu participo de alguns grupos, não vou contratar mulher, não vou contratar mulher, e falam abertamente. Como se fosse não algo contrato normal. mulheres Exatamente. porque têm filhos, porque engravidam, porque têm licença maternidade, ou seja, os nossos direitos são ainda percebidos como peso para a sociedade. E aí os prejuízos, então, né, que não são prejuízos porque são naturais. A gente, né, passa por um processo biológico já mensal, né, de alto, de sobe e desce hormonal, que somente por isso já deveríamos ser tratadas com maior cuidado, né? Passamos por alterações hormonais mensais, a gestação de 9 meses, que já altera totalmente o nosso metabolismo, o nosso organismo, que já nos marca também para a nossa vida inteira, o parto, o puerpério, a amamentação. Ou seja, ao invés de realmente todo esse processo ser valorizado e percebido como necessário para a sociedade como um todo, não é só o sonho da mulher que quer ser mãe e está sendo realizado ali. É necessário para a existência da própria sociedade. Sim, então, o ato de maternar, além de ser um ato de amor de mãe e filha, é um ato de amor também para com toda a sociedade. Mas que, infelizmente, nem em relação aos próprios pais, né, que aí os números das crianças que não têm os pais na certidão de nascimento, né? Nas ações aí de alimentos dos pais que realmente abandonam os filhos, reproduzindo aquele ditado que eu já mencionei aqui, né? Recaindo, abandonando seus filhos nos braços das mães, né? E que a gente precisa perceber como ainda estamos distantes de, inclusive no âmbito do direito, né, do sistema de justiça, proporcionar realmente igualdade de direitos e valorização da mulher, valorização da maternidade, valorização da primeira infância, valorização de nossas crianças e adolescentes, porque não há como a gente falar sobre maternidade dissociada de criança e adolescente, não existe, né? Esse discurso, quando você separa, já é para tratar com menos profundidade, menos seriedade. E ao tempo inteiro a gente está, principalmente depois que nos tornamos mães, nós nos tornamos cada vez mais críticas a essa sociedade, né, que atribui o peso, né, somente para as mulheres, e que muitas hoje, por conta desse senso crítico, não é nem porque não tem desejo, até tem desejo, mas optam por não serem mães justamente
por conta dessa sociedade que impõe mesmo, né, ônus para as mulheres profissionais, pessoais, além dos físicos, biológicos, naturais, que já ocorrem independentemente, né, do contexto social. Então, se nós já temos, né, uma doação pela sociedade fisicamente, biologicamente, é importante, né, que, de fato, a sociedade inteira perceba que não é um ato de amor egocêntrico das mulheres serem mães, é, de fato, um ato de amor pela humanidade, pela sociedade como todos, e a sociedade precisa respeitar e garantir direitos a esta mulher gestante, a esta mulher mãe que está amamentando no puerpério, nos primeiros anos de vida da criança, que depende, né, intrinsecamente, por mais que os homens, os pais cheguem junto, mas o desgaste físico da mulher é incomparável, né, incomparável. Então, essa mudança de chave, esse senso crítico, essa consciência das mulheres que precisamos realmente reivindicar esses espaços de direitos e de exercício de direitos, isso que demandam uma reestruturação completa da nossa sociedade, né? Para que a gente possa viver melhor. A igualdade, né? Ser feminista, como o Val estava mencionando, não é privilegiar mulheres em detrimento de homens. Por isso que a gente, né, reforça essa educação pela igualdade, né? A igualdade de direitos. Nenhuma feminista vai negar as diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres. Isso aí é irracional e nós somos muito racionais, até demais, para conseguir equilibrar todos esses papéis e todas essas funções na sociedade. Então, de fato, a gente precisa avançar nas transformações culturais, nas transformações institucionais, nas transformações legais, para que a gente não viva reproduzindo contextos de desigualdade e na hipocrisia, não é? Que na lei está tudo bonitinho e dentro de casa nada é cumprido, nada é alterado, entregamos as mulheres com os seus bebês à própria sorte, né? Negando e fechando portas, muitas vezes, exigindo ações que você, enquanto mulher com um bebê pequeno, não pode realizar, né? Porque até mesmo a sala de audiência não é um lugar para criança. Já ouvi isso, né? Então, a sala de audiência não é lugar para criança. Então, ela não é lugar para mãe advogada também, nem para juiz advogado, nem para promotor advogado. Ou precisamos ter as estruturas de instituições que consigam cuidar dessa criança para que a mulher possa exercer o seu trabalho, a sua profissão. Ou temos que optar entre a maternidade e o trabalho. É essa a realidade que nos impõe ainda hoje? E é muito triste porque eu acompanho meu esposo, ele trabalha numa empresa privada, numa grande empresa, e essa empresa que ele trabalha, ela foge do comum. E aí, muitas vezes, eu já me vi falando, caramba, que legal que isso acontece. Quando, ao mesmo tempo, isso deveria acontecer em todas. Como, por exemplo, essa empresa, ela tem licença maternidade de 6 meses. Essa empresa, ela tem dentro da empresa creches para as mães levarem suas crianças, levarem seus bebês, exatamente, durante a amamentação, vão lá, veem seus filhos, voltam para trabalhar. Então, isso traz a essas mulheres uma segurança, um conforto, elas conseguem trabalhar infinitamente melhor. Sem inteligência, né? Sem inteligência. Exatamente. Então, isso deveria ser o comum, mas não é. No privado e no público. Exatamente. Então, a legislação que já beneficia a empresa cidadã, né, que já percebe a maternidade como sendo de responsabilidade da sociedade também, não apenas da mulher, viabiliza esse pleno exercício da maternidade, buscando conciliar e também com o exercício profissional, mas ainda no setor público a gente, né, que deveria dar o exemplo para o privado, ainda está extremamente distante dessa realidade, né? E aí nós percebemos que, enquanto profissionais liberais,
sentimos essa dificuldade desse equilíbrio, né? Como é que eu vou conseguir administrar meus clientes, meus contratos, né? Minha consultoria, os meus prazos, porque se eu estiver advogando na procuração com mais alguém, os prazos não vão ser suspensos. Não, isso né? é absurdo, O prazo só é suspenso se a procuração só tiver em meu nome, que fiquei grávida e que pari. E essa então, é uma legislação de 2016. Que é a vantagem. Era para ser a vantagem. Era para ser a vantagem. Veja, é o que eu coloquei aqui. Veja, a gente teve avanços. Isso aqui é um ponto importante, né? Quando a gente pensa advocacia e maternidade. Por quê? A Lei Júlia Matos, ela foi um avanço, né? Porque a gente foi diante da situação, né, da ministra, inclusive, Daniela Ferreira, né, que passou por essa situação, é a filha foi uma homenagem à filha, né, da ministra Daniela Ferreira, a Lei Júlia Matos, porque ela passou por uma situação, né, que teve que aguardar muitas horas para uma sustentação oral, teve a filha prematura, passou por uma situação gravíssima, né, e por isso veio a Lei Júlia Matos, em 2016. E o que a gente observa? Que essa legislação, muito embora seja uma legislação que é já, né, assim, que garante um pouco, né, de direitos para as mulheres, né, que são, prioridade né, na sustentação oral, alguns direitos, né? Então, prioridade que na sustentação oral, vaga, né, para gestantes, nos tribunais, nos fóruns, não precisar passar no raio-x. Não precisar passar no raio-x, alguns direitos que estão lá, né, previstos. Mas tem alguns pontos que não faz sentido. Para remarcar a audiência, eu preciso da ciência para o meu cliente. Isso tem que estar demonstrado, né, demonstrado claramente para que o juiz defira o período de remarcação da audiência. Como assim? O cliente, ele é meu cliente. Eu não preciso. Se eu estou pedindo remarcação da audiência, eu tenho que eu tenho fé pública, né? Então eu vou lá e tenho que remarcar. Não tenho que ter agora, né, uma anuência do meu cliente para fazer um pedido de remarcação de audiência. Ou ainda, estar sozinha. Quem é a jovem advogada, ou até mesmo uma advogada já experiente, que advogue sozinha hoje? A relação advogada-cliente é uma relação de confiança e o cliente quer você. O cliente não quer outra advogada, gente. Então, assim, se eu estou gestante, se eu estou com meu filho, se eu não posso realizar aquela audiência, o meu direito que eu tenho é de aguarde o momento que eu posso realizar aquela audiência. Exatamente. É isso. A prioridade absoluta que se garante constitucionalmente para a criança e o adolescente perpassa necessariamente pela garantia de direitos às mães gestantes, puérperas, né? E aí amamentando e com as crianças pequenas. Então, assim, é inacreditável como o avanço ainda é tão pequeno, né? E difícil de ser implementado. Como a gente vai advogar sozinha hoje, nos dias de hoje? Aí você nega todos os mínimos direitos que já se tentam dizer que se garante na lei, né? Porque você não está sozinha na procuração. Mande seu colega aí fazer a sustentação oral e pior, né? Como nós, advogadas, por exemplo, né? Lá no escritório, que é um escritório eminentemente feminino, né? Por opção minha, de propósito meu mesmo, né? Como é que nós vamos sustentar isso? Entende? Porque muitas vezes... Aceitar achando bom. Exatamente. É pra achar bom. Não, veja, muitas vezes eu tenho uma situação, aí a outra colega tem outra situação com outro filho, a outra colega tem outra situação com o filho. E aí? Então, assim, não se entende as peculiaridades da mulher. Verdade. Não se entende, né, as especificidades da mulher. Isso é muito grave, né? Pensando na situação específica da profissional liberal. Porque, assim, a gente está falando aqui de uma profissional liberal. Porque se eu for juíza, se eu for promotora, eu tenho uma estrutura que me serve. Exatamente. Mas se eu sou profissional liberal, Laurinha, né, que faz trabalho lá de proteção de dados, que é um trabalho intenso, né, que é um trabalho que exige lá um acompanhamento com a empresa, né, que tem todo um protocolo de acompanhamento. Aí ela tá fora, ela não consegue fazer. Quem é que vai dar esse suporte na prática? Exatamente. Ela precisa de um amparo, ela precisa de um apoio, né? Obviamente que ela vai ter que estruturar uma equipe, certo? Mas, assim, no dia a dia, mesmo precisa de um suporte. Mesmo a profissional liberal, que já tem a consciência, né, que precisa fazer o recolhimento previdenciário para receber o benefício da licença maternidade, mas é um benefício financeiro que, na prática, diante, né, da necessidade de atendimento dos clientes, é muito comum a gente ouvir as mães advogadas que, com um mês de parido, já estava atendendo os clientes, já estava realizando audiência. Porque
porque não consegue, não tem o suporte efetivo de instituição nenhuma, né? Para que, de fato, garanta garanta o direito, né? Do puerpério, o direito à amamentação. E você vai levar para ser resistente, para mostrar que se aqui é um lugar em que as mulheres podem trabalhar, e se eu tenho um bebê, eu vou e ele amamenta, e a amamentação é exclusiva até 6 meses, e a nossa legislação já começa aí com suas incongruências em relação à garantia de direitos de mulheres e crianças. Se a amamentação exclusiva é de 6 meses, como é que a licença maternidade é de 120 dias? Né? Então, já não bate, já não preenche, já não se garante o direito à maternidade, à amamentação exclusiva, né? E aí a culpa que recai sobre as mulheres, que vão tentando aí fazer esse equilíbrio entre o trabalho e a amamentação, entre o trabalho e o cuidar. Precisa fazer a consulta mensal dos bebezinhos enquanto estão no primeiro ano de vida, né? E aí nessa consulta mensal, para suspender o prazo, para adiar a audiência, não, mas você tem outro advogado na procuração, não adia, não suspende. Bastava um requerimento. Olha só, tem aqui, estou grávida, aqui, certidão de nascimento, 120, 180 dias, um primeiro ano, a mãe requereu a suspensão da audiência, o adiamento da audiência, teria que ser obrigação de ser concedido. Dever jurídico em prioridade à criança e ao pleno desenvolvimento da criança e à maternidade. Mas, enfim, a gente ainda fica discutindo, tudo é polêmica, quando é para se garantir direitos de mulheres, crianças e adolescentes. E essa polemização que gera inércia beneficia quem? A estrutura patriarcal que está consolidada até hoje. Exatamente. Né? E outra coisa que é interessante ressaltar, dessa questão que você disse da remarcação. É um direito que a gente tem, em que pese a própria lei, ela traz, em relação à suspensão de prazos, uma suspensão somente de 30 dias, que é nada, né? E uma outra coisa, muitas vezes, esse pedido de remarcação de audiência, ele é colocado, a remarcação, ela pode vir, ela vai ser feita, mas às vezes ela é feita com uma forma de punição àquela mulher. Porque aí pega-se essa data, joga lá para frente. Então, prejudica a mulher advogada, prejudica o cliente. Isso é muito certo e você também. não tem o que fazer. Porque aí, muitas vezes, você escuta, enfim, dos juízes, principalmente quando são juízes, né? Acho que quando são juízas e tem esse comportamento é ainda pior, porque elas corroboram essa repressão, né? Elas reproduzem esse comportamento e ainda é pior. Então, assim, doutora, mas a senhora não queria remarcar? Eu estou remarcando. Então, estou remarcando para daqui a 1 ano, mas estou remarcando. Eu até estava conversando nos bastidores, né? Que semana passada eu tive uma audiência que atrasou 2h30. Estava marcada para 10, começou 12h30. E eu ligando, né, para o fórum, perguntando e tal. E aí, toda hora o pessoal, sim, você não disse que você estava grávida. Eu disse, mas eu vou prejudicar minha cliente. Né? Ela estava lá ansiosa, a audiência para ela não é uma coisa comum, para a gente né? Mas eu pensei em todo mundo, pensei nos advogados, menos em mim. Diga que você está grávida, diga que você está grávida. Eu disse, gente, mas eu já esperei até agora. Eu não vou perder essa oportunidade. A minha cliente está muito nervosa, né? E eu esqueci que eu tinha direito à prioridade. Eu esqueci de um monte de coisa. Esqueci de um monte de coisa. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu pensei em todo mundo, menos em mim, né? Porque eu acho que a gente se acostuma também nesse sentido, né? Durante a advocacia, da gente querer preencher e de não parecer fraca. Exatamente. Eu estou grávida, mas eu não estou fraca. Ou irresponsável. Gravidez não é doença, né? Ninguém está dizendo que é doença. Que é doença. Os reflexos da gravidez, eles são pesados, né? O enjoo. E durante os primeiros 4 meses de gestação, eu fiquei pensando, meu Deus, se para uma advogada autônoma, porque vamos supor, se eu sentisse algum enjoo, alguma indisposição, eu ia em casa rapidinho, eu tomava um remédio, me deitava um pouco. Eu fiquei pensando assim, para as colegas advogadas que trabalham como empregadas, que os escritórios botam como associadas, né, mas são empregadas, como é que não deve ser para essas meninas, né, que estão lá o tempo todo, não podem sair, tem que fazer às vezes aquela pauta de audiências gigantesca da manhã inteira. Eu já tive colegas advogadas que engravidaram assim, eu não sabia como elas aguentavam, porque era realmente exaustivo. É desafiador. E se você pedir
qualquer direito, seja remarcação, seja prioridade, parece que você está demonstrando fraqueza. Quando, na verdade, devia ser comum isso ser garantido para a gente, né? Mas parece sempre que você está sendo vista como fraca. E aí eu me preocupei bastante durante o meu período gestacional. Me preocupo ainda de não parecer que eu estou, vou usar até uma palavra, arregando meus compromissos, né, só por causa da gravidez, que deveria ser uma coisa comum, porque a gente se sente mais cansada, a gente se sente mais indisposta. A empatia, né? Que é uma palavra que se fala tanto e parece que quanto mais se fala, mais vazia se torna, né? Bastava as pessoas se colocar no lugar do outro, que já está ali, né, com não sei quantos quilos a mais por causa da gravidez, retenção de líquidos, hormônios alterados, ou seja, bastava a gente querer cuidar de quem mais precisa. A gestante está passando por uma fase da vida peculiar que requer cuidados dela, da família e da sociedade. Nós, enquanto sociedade, precisamos perceber, de fato, né, quem são as pessoas que estão passando por dificuldades no seu próprio no contexto físico, biológico, psicológico, natural, que são as gestantes, as crianças, as pessoas com deficiência, os idosos. Era para nós agirmos, né, com essa habilidade de preocupação, de se colocar no lugar do outro, de cuidado, de reivindicar esse cuidado, mas a gente ainda está, né, vivenciando uma sociedade extremamente ainda indiferente, né? Não é somente egoísta, né, naquela luta pela sobrevivência, é em uma perspectiva mesmo de egoísmo, de indiferença, de individualismo, que nos remete a todas essas dificuldades e esses problemas mesmo, porque são problemas sociais, né, problemas jurídicos, né, problemas profissionais, econômicos, sociais, e que se a gente realmente não encara com a complexidade que exige, a gente só está reproduzindo, né, frustração e infelizmente ainda, como as Nações Unidas lembram, ainda vamos precisar de 300 anos para realmente construirmos uma sociedade em que homens e mulheres tenham igualdade de direitos, né, no exercício de seus direitos. Então, 300 anos é muito tempo, minha gente. Todo espaço de discussão, todo espaço de reflexão. Todo momento em que a gente possa pensar realmente sobre essas desigualdades na prática, ainda é pouco para que a gente, de fato, consiga avançar, né, nesse mundo mais justo e mais igualitário. E um ponto muito importante que a gente precisa trazer aqui, né, em mente, é que a gente precisa mudar a nossa lente. Né? Quando eu digo mudar a lente, assim, é mudar o olhar. Por quê? Porque nós fomos criadas para que a gente não aceitasse algumas, assim, para que a gente fosse acostumada mesmo nessa estrutura patriarcal, machista, em que a gente falasse assim, não, é o que Laurinha sentiu, né? Não, mas eu não quero, eu quero mostrar que eu aguento, que eu tô bem, né? Eu também senti isso em vários momentos, né, durante a gestação. Eu queria mostrar, eu não queria ter perdido a primeira gestação e queria estar indo e voltando no doutorado, né? Sim. Então, assim, eu queria ser forte, mas eu sou humana, né? Então, assim, nós mulheres precisamos aceitar a nossa humanidade, aceitar a nossa vulnerabilidade, reconhecer que é na nossa vulnerabilidade que somos mais fortes e entender que somos tão competentes, mas tão competentes, que é exatamente por nossas competências, por nossas habilidades, e que mesmo diante de tudo que nós passamos por gestação, passamos por mudanças hormonais mensais, e as empresas, os postos, né, reconhecem a gente e querem a gente lá. Essa é a verdade. No fundo, elas querem a gente lá. Porque reconhecem, sabem dos nossos potenciais. Sabem o que a gente consegue entregar. Nós sabemos o que a gente consegue entregar. Sim. Essa é a verdade. Porque a gente vê no dia a dia quantas habilidades nós temos, né? De tudo, né? Do dia a dia. E eu não estou nem aqui falando, né, daquilo que foi criado, né? Realmente foi criado para aquela ideia de que vocês são multitarefas. Não estou querendo trazer aquilo, né? Que inclusive Grazi até já me corrigiu e eu disse assim, realmente,
É uma imposição da sociedade, né? Pensar que nós somos multitarefas para que a gente dê conta de tudo, e a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa dar conta de uma coisa por vez, né? Mas a gente precisa reconhecer que somos muito boas naquilo que nós fazemos. Isso é muito verdadeiro em termos de competência. Quando a gente olha, né, os indicadores, quando a gente olha aí os resultados, né, de países, né, e do que as mulheres têm feito em termos de transformação social. Sim. Em termos de transformação social. Então, a gente precisa mudar a lente. A gente precisa mudar a lente e precisamos, sim, mudar as estruturas. Isso sem dúvida. Porque a mudança de estrutura que é fundamental. Quando me dizem assim, o que Verônica disse, importantíssimo. A gente quer fazer reuniões, né, por exemplo, da gestão, mas querem fazer em horários fora do expediente. Bom, fora do expediente, vocês vão ver, o que é mais importante pra gente é colocar os filhos para dormir. Não tem nada melhor no mundo do que colocar o filho para dormir, a filha para dormir. É muito bom. Só que os homens não valorizam isso. Eles não vão valorizar muitos, alguns valorizam. A Luísa adora dormir no colo do pai. Dorme lá todo dia no colo do pai. E briga para dormir no colo do pai, né, Luísa? Então, assim, mas a gente quer colocar nossas filhas para dormir. Então, assim, pensando nas estruturas, né, por que a gente não avança, por exemplo, nas políticas de igualdade de gênero, né, políticas de cotas, né? Por que a gente não avança? Porque as estruturas, elas também não mudam. Então, a gente precisa mudar as estruturas. Esse exemplo, Clara, é da necessidade de alteração das estruturas, principalmente no sistema de justiça, né? Vindo para cá, eu estava buscando os dados desse ano de 2024 dos tribunais, né? Então, aí já para materializar a discussão no âmbito, né, da advocacia também. Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça, dos 15 membros, somente 5 são mulheres. Apesar de já termos os protocolos e os planos de igualdade de gênero, né, há alguns anos aí, com várias resoluções, inclusive. Os tribunais regionais eleitorais, dos 27 tribunais que existem hoje, somente 4 são presididos por mulheres. Dos 62 tribunais que existem no Brasil, em sua totalidade, apenas 13 são presididos por mulheres. Então, já comprovando a dificuldade de acesso, né, aos cargos de desembargadores e ministros por mulheres. Isso tudo nasce, né, com a formação dos cursos em Direito, né, já no ingresso no vestibular, né, e nas faculdades de Direito, a conclusão dos cursos, né, universitários, o início da advocacia, a preparação para concursos públicos, que justamente diante de sua alta concorrência, né, competitividade, demanda tempo para estudo. Então, as mulheres que precisam trabalhar, tomar conta de casa de filho, já saem aí quilômetros de distância dos concorrentes masculinos, né, que podem somente estudar. Então, isso reflete todo o nosso sistema de justiça, que, além de ser machista, patriarcal, não há previsões de melhoria no acesso de mulheres a cargos de liderança nesses tribunais. Então, o próprio relatório do Conselho Nacional de Justiça 2024 diz que não há previsão de melhoria, não há tendência de melhoria do acesso a mulheres a cargos de liderança no Poder Judiciário. Então, o próprio sistema da OAB, né? Nós temos somente 4, 5 OABs, né? Seccionais presididas por mulheres. Nunca tivemos uma presidência nacional do Conselho Federal feminino. Então, por isso, todo o sistema ele é desenhado e é reproduzido por homens e para homens, que têm mulheres para dar retaguarda, para eles chegarem meia-noite depois de uma reunião do Conselho Seccional, né? Então, se nós não percebemos essas desigualdades e pleiteamos, então tem que ter o parquinho para a gente ir com as crianças de noite, vai ter que ter a brinquedoteca, senão as mulheres estão proibidas de participar das reuniões do Conselho. Mas proibidas na lei, não, a lei está linda. Proibidas na realidade, proibidas na prática. Porque se eu vou
para audiência com o menino chorando, aqui não é lugar de criança. Isso. Se vou para a reunião do conselho com o bebê no braço, sem a brinquedoteca, sem cuidadora, também não é lugar de criança. Então, não é lugar de mulher. Exatamente. Não é lugar de advogadas, não é lugar de mães. E a gente precisa tornar todos os lugares para mães, profissionais, crianças e adolescentes com prioridade. Prioridade. Não existe eu trabalhar na área trabalhista, ou empresarial, ou ser promotor, ou ser defensor, ou ser juiz, mas a área da infância não é a minha área de atuação. A infância, adolescência, juventude, maternidade é dever jurídico, social, constitucional de todas as pessoas, ainda mais se estiverem inseridas no sistema de justiça. Então, já é uma fala que você pense 2 vezes antes de dizer, né, que criança e adolescência e maternidade não é minha área de atuação, porque já está reproduzindo, então, a sua cultura machista e patriarcal, que apenas privilegia os homens. Verdade. E essa é uma mudança importante, né? Eu acho que no momento em que, por exemplo, conseguirmos dar uma estrutura, por exemplo, para a jovem advogada deixar seus filhos, né, suas filhas, isso já vai ser um avanço considerável. Porque, assim, quais são as políticas que nós temos institucionais hoje da OAB? A gente tem anuidade, eu acho que recebe novamente, né? Isso. Eu acho que recebe novamente a anuidade, né? Pelo menos na minha época era assim, acho que permanece. Sim, né? Eu vi recentemente que a CAASE vai dar um kit, né? Um kit para a mãe. Mas, assim, o que mais? Né? Em termos de acompanhamento. E são tão pouco efetivas que são pouco conhecidas. Exatamente. Elas não são nem divulgadas, essas políticas, né? Então, institucionais. Então, assim, a gente precisaria de políticas institucionais, assim, reais, né? Assim, que fossem mais palpáveis, Práticas, mais né? práticas, né? E veja, eu acho, na prática, que o ideal seria, principalmente pensando na jovem advogada, né? Porque, lógico, Laurinha tem uma estrutura, né, que vai dar um suporte para ela, né? Valquíria, se não tiver estrutura, precisa, né, pode contar com o nosso apoio aqui para dar essa estrutura, a gente já pode dizer, né? Não Pode sei como trazer é que tá, no Bebê né? Conforto. A gente dá a estrutura, mas assim, a verdade é que quem não tem estrutura, o ideal é contar com uma rede de apoio. A gente precisa nós mulheres precisamos criar entre nós, né, nós advogadas, precisamos criar essas redes de apoio. Por quê? Sim. Porque se nós não criarmos entre nós, porque os homens, eles criam redes de apoio com muita facilidade, vamos lá. A coisa mais fácil que tem é sentar numa mesa de bar, bater papo e dizer, vamos fazer assim junto, vamos lá, e faz lá e resolve do jeito deles. Agora, nós mulheres, né, até nisso, fica difícil, muitas vezes, de materializar, de instrumentalizar o que deveria ser o nosso dia a dia. Verdade. Então, vamos começar a criar também essa cultura entre nós de nos ajudarmos, né? De nos ajudarmos. Porque essa rede de apoio, vocês vão sentir isso na pele, importante. né? Com as crianças, né? Ela é necessária. Ela é necessária. Ela é necessária. Gente, assim, não tem como sobreviver sem rede de apoio. A rede de apoio é o que nos torna, assim, é o que nos faz respirar. Porque, assim, tem dias que vocês vão ter que pedir assim, olha, gente, hoje eu preciso de uma massagem. E, assim, me deixem fazer minha massagem. Né, Verônica? Assim, porque, assim, eu preciso respirar. E, assim, e tá tudo bem. Porque, muitas vezes, a gente precisa mesmo desse momento nosso e que faz parte. Porque, assim, a gente não consegue dar conta de ser mãe, né, a toda hora, com todas as pressões, com todas as coisas, assim, e tá tudo bem. Eu tô dizendo para vocês quem já passou, né, pelo processo. Os espaços para que quem não tem essa rede de apoio, o poder público possa oferecer, a sociedade possa oferecer. Exatamente. Porque existem muitas mulheres que são mães solos, né? Muitas jovens advogadas que não têm rede, saíram do interior para trabalhar, não tem rede de apoio. E aí? Ou leva o bebê agarrado
no bebê conforto, trabalha. naquele canguru, ou não trabalha. Se não trabalha, não tem Por como quê? pagar Porque contas, não não tem existem nenhuma cadeia, garantias, não existem instituições, não existem direitos garantidos. Estão na Constituição, estão no ordenamento jurídico, está no ordenamento jurídico, mas na prática não existe. E só vai existir se as mulheres exigirem, se a gente ficar, né, passando a mão, achando que se virando, como a gente é acostumada a fazer. Não pode. Né? A gente não avança, a gente continua entregando o ônus da maternidade apenas para as mães, né? E esse peso não pode ser um peso, é algo natural e, mais uma vez, necessário para a sociedade. Senão a gente corre o risco de as mulheres deixarem de quererem ser mães e a gente envelhece, a sociedade envelhece, como outros países já estão passando por esse envelhecimento da sociedade. Agora, por quê? A gente vai precisar passar por esse envelhecimento da sociedade para depois, somente depois, começar a garantir direitos para as mães, para as mulheres quererem ser mães? Não, e pior, Verônica, que eu acho é o seguinte, nós temos, né, como eu disse, nós temos 93 anos, né, de OAB, né, ainda Ordem dos Advogados do Brasil, ainda. Deveria ser a Ordem da Advocacia, né, do Brasil, como já as palavras têm poder. As palavras têm muito poder e somos a maioria, nós mulheres advogadas somos a maioria, né? Então já ultrapassamos os homens, somos 706 mil mulheres advogadas, né? E 657 mil homens advogados. Então já ultrapassamos os homens. Então a gente tem um quantitativo superior, né, aos homens. Então já deveria ser Ordem da Advocacia, né, do Brasil. A política de valorização da mulher advogada, ela começa em 2015. Ou seja, extremamente recente. E ainda nós não temos uma estrutura que proteja essa mulher advogada, principalmente a jovem advogada. Aí o que acontece? Muitas jovens advogadas estão se introduzindo, querendo advogar. Elas começam advogando, mas o sistema, ele consegue, ele mesmo, deixa dizer, olha, para você não dá. Para você é impossível. Você vai desistir ao longo do percurso. Exatamente. Por quê? Porque o sistema ele não quer você aqui. Exato. Porque a gente não consegue garantir esses direitos para essas jovens advogadas. A gente precisa mudar essa realidade. Exato. E outra coisa, Clara, que é importante, é essa fala que você trouxe agora. Nós, mulheres advogadas, vou colocar a mulher estudante de direito. Ela já não recebe esse aparato e esse apoio durante a faculdade quando ela diz que quer ser advogada. Ah, mas você vai ser advogada. Por que você vai ser advogada? Mas você não vai ter apoio, vai ser difícil você advogar sozinha. E aí é colocado uma série de problemas. Ah, você tem que prestar concurso público para você ter uma segurança, para você ter isso, para que você tenha atrás de você uma instituição que te proteja. Então, desde a faculdade, a gente já escuta muito isso. Eu estava conversando uma vez com Bárbara e ela falando isso. Eu não tenho esse apoio para advogar. Eu não recebo, desde a faculdade, eu não recebo esse apoio para ser advogada. E por quê? Porque atrás disso tem todo esse discurso da falta da proteção, da falta do apoio, da advogada que engravida e que não tem com quem deixar o filho, que não pode levar para audiência. Então, a gente já escuta esse discurso e, às vezes, pode reproduzir também. Então, falta esse apoio para a mulher desde o começo, do começo da faculdade, dessa caminhada jurídica. Quando sai da faculdade, que se torna advogada, também falta. A jovem advogada, eu vejo que precisa, como você colocou, precisa ainda mais dessa rede de apoio em vários sentidos. No caminhar da advocacia, nesse início que a gente sabe que é muito difícil, se porventura ela vier a engravidar, essa falta de estrutura faz com que ela saia da advocacia e talvez nunca mais volte. Isso. E eu vejo muito assim, principalmente de outras mulheres que já são mães, que essas reivindicações que nós estamos fazendo aqui, elas são frescura, né? E que, na minha vez, não existia isso. Então, e eu sobrevivi. Mas sobreviveu por quê? Não, e sobreviveu como? E sobreviveu exatamente. como? Aí, quando você começa a falar de direitos, os direitos são vistos como frescura
E parece que é obrigatório ser difícil e pesado. Tem que ser difícil e pesado para poder ser validada. E outras, muitas batem no peito e dizem, eu consegui, porque gravidez não é doença, por causa disso, por causa... Eu e aí trabalhei vai colocando... até o dia anterior do parto. Exatamente. E aí vai colocando todas essas questões. Mas você trabalhou trabalhei, porque você tinha uma rede de apoio para antes. cuidar de você? Você tinha quem fizesse as coisas para você? Ou você foi obrigada a fazer? Qual era a sua exatamente. estrutura? Exatamente. A importância de nós, então, enquanto mulheres, né, desenvolvermos esse senso crítico, Isso, reflexivo. exatamente. É extremamente necessário que a gente Isso. perceba essas estruturas que nos amarram, que nos prendem, que roubam os nossos direitos, né? E principalmente para que a gente realmente reivindique esses direitos, que sejam garantidos. Então, levem os meninos no Bebê Conforto para as audiências, levem para as reuniões, levem, porque as crianças também precisam ser vistas, para que elas realmente sejam prioridades. Não é só a mãe, a criança, a gente está protegendo ali intrinsecamente a maternidade e a primeira infância e os direitos das nossas crianças e adolescentes. Se a gente se esconde, se a gente esconde nossas crianças, se a gente esconde as pessoas com deficiência, a gente esconde os idosos, que sociedade é essa que a gente continua reproduzindo, né? Sistematicamente, sem essa ruptura decorrente da reflexão crítica, né? E a gente tem que lembrar, os homens, eles nunca vão conseguir pensar essa estrutura por nós. Porque eles nunca vão sentir nossas dores. Exatamente. Somente nós vamos poder criar essas estruturas, porque somente nós sabemos o que nós passamos. Exato. Então, tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Acho que é isso, né? Eu queria que cada uma aqui agora... foi muita coisa, né? Foi muita coisa. É porque é muito assunto, né? É muita dor para ser falada. É muita coisa. Mas eu queria agora, no final, que cada uma, assim... dissesse, assim, um pouco, dissesse uma frase, ou, assim, sabe, principalmente pensando nessa jovem advogada, ou nessa advogada que está passando por essas experiências, né? Tantas experiências que a gente já conversou aqui hoje no episódio. São muitas discussões que não acabam, né, gente? Não acabam... uma hora de bate-papo é pouco, né? Pra gente conseguir falar de temas tão profundos, né, e que precisam de tantas discussões, e lógico a gente vai continuar debatendo e conversando, né, em outras oportunidades. Mas eu queria que cada uma, assim, pudesse falar aí, né, um pouquinho para essa advogada que está nos ouvindo, né, enfim, para quem vocês quiserem, né, uma frase, enfim, o que vocês estiverem sentindo aí. Nossa. Aí eu acho que eu vou começar. Pode começar. Dizendo, as jovens advogadas não desistam. Não desistam, porque nós escutamos críticas o tempo todo. Como eu disse, desde a faculdade a gente já escuta crítica. Que a gente não vai conseguir, que é difícil demais, que não teremos apoio. Então, não desistam. E busquem a rede de apoio de vocês. Busquem umas às outras, sem críticas, sem julgamentos. Ofereçam a mão. É muito importante. Essa mão estendida de uma outra mulher, ela vale milhões. Então, estendam as mãos, as colegas de vocês, advogadas mais antigas, estendam a mão para essas jovens advogadas, porque elas precisam saber. Esse momento aqui, para mim, foi muito importante. Ouvir a experiência de cada uma e saber, sobretudo, que eu não estou sozinha. Então, não estamos sozinhas. Não precisamos estar sozinhas. Então, a frase que eu deixo é, não desistam. Porque vale a pena. Vale a pena. E a jornada, Valquíria, é muito mais leve quando não se está só. Exatamente. A jornada da maternidade é muito mais leve quando não está só. Eu me lembro, só um fato, né, antes de você falar, porque é engraçado quem está falando, quando eu engravidei junto, né, com algumas amigas. Né, foi Gabi, Suelen, uma prima. E aí era tão interessante. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha leite. Eu tinha pouco leite. Lógico,
Eu vivi um momento de... Eu tava no doutorado, gente, né? Então, assim, por mais que eu quisesse ser, né? E essa questão da amamentação é outra questão. Acho que daria pra gente fazer um episódio. Amamentação, que é uma coisa, assim, de outro mundo. Desafio, viu? É um desafio grande. Peçam assim. ajuda no banco de leite. Exatamente. É um grande desafio a amamentação, sabe? E assim, eu fiz de tudo que vocês imaginavam. Né? Assim, tudo. Aí teve uma vez que eu tava tão desesperada, aí eu liguei pra Gabi. E Gá tinha muito leite, né? Eu falei, Gá, Letícia tá morrendo de fome. Vem aqui pra casa e venha dar leite pra Letícia. E ela foi. Ela foi lá pra casa e deu o peito pra Letícia. Assim, e eu chorava, assim, de dizer assim, que bom que eu tinha minha amiga, né? Pra poder dar o peito pra minha filha, assim. E ela deu. E assim, eu disse assim, é isso. A jornada é muito mais leve quando você tem essa amiga, quando você tem essa, né? Porque é desafiador, gente. É muito desafiador. Verdade. É muito desafiador. Verdade. Mas é isso. Perfeito. Laurinha. Eu acho que a gente precisa cobrar das instituições, né? Cobrar aí da nossa OAB, da CAAS, esse apoio, principalmente para jovens advogadas, porque na maioria das vezes, se elas forem autônomas, elas podem estar sozinhas, às vezes só a advogada e mais um estagiário. É muito comum a gente ver nesse início, né? Eu me juntei logo com um monte de gente de uma vez só, né? E não tive tanto esse perigo, mas eu acompanho algumas amigas, algumas colegas que na maioria das vezes elas são sozinhas, elas e mais uma estagiária, e a estagiária não vai suprir a necessidade quando elas precisarem faltar, né? Então, eu acho que a nossa instituição, aí que a gente paga a nossa anuidade tão suada, ela tem que chegar um pouquinho mais junto nesse sentido, porque eu vejo que muitas instituições, às vezes, ofertam, por exemplo, creche nem que seja de meio período, para mãe deixar lá a criança. Então, Perfeito. como autônomas, se nós não temos uma empresa como a do seu esposo, por exemplo, que tem essa disponibilidade de creche, por que não Perfeito. a nossa caixa de assistência ter uma creche de repente? Exatamente, perfeito. Né? Mesmo que o número de vagas seja limitado, enfim, a gente tem desconto em tantas lojas para comprar roupa, né? Verdade. Por que não uma coisa que realmente nos sirva, que impacte, né, na vida da jovem Impacto de advogada, verdade, né? um impacto verdadeiro. Então, eu acho que isso não pesaria tanto no orçamento quanto com outros gastos que nós vemos por aí, né? Verdade. Eu acho que a jovem advocacia, a advocacia mais antiga, ela já fez um pouco o seu papel. A jovem advocacia precisa agora cobrar, né? Que a gente tenha realmente essa devolutiva a respeito da anuidade que a gente paga, que não é só o oba-oba. É legal você participar das comissões e tudo mais, mas esse apoio e esse respeito, eles precisam existir. Não adianta a gente ficar invisibilizado aí o tempo todo e só ser lembrado em época de eleição. Verdade. Perfeito. Eu acho que a nossa instituição ela precisa chegar mais junto nesse aspecto. Muito bom, Laurinha, muito bom. E eu acho que isso é muito importante e muito interessante, porque aí volta para o que Verônica disse, assim, né? Porque quando a gente protege, né? Aí a instituição está protegendo não somente a mãe, né? Não somente a advogada, mas também a criança, né? Porque onde é que a gente vai deixar essa criança, né? Essa criança, ela precisa de proteção. É dever de todos, né? De toda a sociedade, né, Verônica? É dever de todos. E a criança, ela tem direito à proteção integral. Direito à proteção integral. Então, ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser acolhida. Imagine se nós, né, advogados, nós sabemos como é o início da advocacia, né? Então, se a gente for pagar uma creche que hoje está custando... Então, é melhor realmente você se abnegar e ser sua mãe, né? Quando você coloca na ponta do lápis, você diz isso, né? A conta não bate. A conta não fecha, a conta não bate. Então eu vou ser sua mãe, fica lá com meu filho que vai valer muito mais a pena. Só que a gente não pode pensar assim. Porque aí também você tá, imagine toda a crise que aquela jovem advogada pode passar. A gente tem que pensar na mulher, na sua inteireza, na sua integralidade. E pensar na mulher, na integralidade, é pensar no todo. Né? Inclusive nessa política que Laurinha trouxe, que realmente é bastante interessante. Sim, verdade. E, para encerrar, eu queria deixar a minha mensagem de força, né? Realmente para que nossas colegas advogadas
tenham força para realizar os seus sonhos, né? Para buscarem o seu sonho da maternidade, alcançarem esse sonho e serem respeitadas, né? Durante toda a sua vida profissional. Para isso, a gente precisa de protagonismo, nós precisamos ocupar os espaços, desde os nossos conselhos de classe, nos concursos públicos. É difícil, por isso a mensagem da resistência a essa sociedade machista e patriarcal, mas que ele só vai ser transformada a partir da nossa coragem, da nossa força, da nossa alegria, né, que consegue transformar, né, o joio no trigo, que consegue transformar as dificuldades em caminhos, em passos a serem dados para a gente alcançar aí nossos objetivos e nossos sonhos. Muita força, muita coragem e que vale a pena, que a vida é difícil, mas é bonita e é bonita. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu queria agradecer mesmo, né? Eu estou impressionada, porque assim, esse projeto, né, do podcast foi um projeto que surgiu assim do nada, né? Eu conversando com as pessoas, eu disse, não, eu vou começar a fazer um podcast. E por isso o nome, né, Falando às Claras, tem ligação com o meu nome mesmo, né? Mas, assim, para mim tem sido assim, muito proveitoso e muito... É como se fosse um propósito de vida, sabe? O podcast. Eu tenho me emocionado muitas vezes, né, no podcast. Eu tenho aprendido muito, né? Então, assim, para mim tem sido uma experiência muito gratificante, né? Porque cada vez que eu sento aqui com mulheres... E o propósito do podcast é ser só para mulheres, né? E cada vez que eu sento com mulheres, eu digo assim, como é importante escutar outras mulheres, né? Como é importante dar voz a nós mulheres. E que muitas vezes a gente não nos dava conta dessa importância, dessa relevância. Como é importante começar uma segunda-feira nos ouvindo, né? Deixando um espaço, né, na agenda para a gente conversar sobre temas que no horário de expediente, né, no horário programado, né, de expediente, que cada uma aqui fez os seus, né, teve que fazer as suas, né, os seus ajustes de agenda, né, para estar aqui, né, como um compromisso social, eu sei, né, como um compromisso social de cada uma aqui, né, e eu agradeço verdadeiramente por isso, né, porque para mim tem sido transformador. Para mim tem sido assim realmente assim um presente. Eu digo para vocês assim, um presente, né? Porque cada vez que eu recebo um feedback, cada vez que eu recebo, né, de uma mulher que tá sendo assim, poxa, o seu podcast me ajudou nisso, o seu podcast tá trazendo, né, um resultado positivo, eu digo, é esse o propósito, né? É esse o caminho, né? E não adianta escrever, sabe, meninas, tese. Não adianta. Tese de doutorado, né, Verônica? Não adianta ir realizar um pós-doutorado na Europa se você não transformar a sociedade, né? Então, assim, a transformação social é que faz a diferença. É o nosso marco. É o que a gente consegue fazer, né? Fazer na história, né? Então, eu agradeço verdadeiramente e, assim, eu digo para vocês que vocês deixaram a pedrinha já. Essa pedrinha, ela está sendo deixada, ela está sendo construída. E eu convido cada pessoa que acredite, né, Verônica, nesse projeto, né, de transformação social e de igualdade de gênero, né, que venha com a gente. Né? E lógico, para as advogadas, né, jovens, experientes, que a gente crie essa rede de apoio, que a gente crie essa consciência, que a gente consiga, né, tirar mesmo, né, as barreiras invisíveis que a sociedade criou, né, de que mulher não consegue, né, estar com mulher. Não é nada disso. A gente consegue fazer muito mais juntas. Né? Vamos nos unir, né? Vamos nos apoiar, vamos evitar críticas, vamos tentar estar, né, uma ao lado da outra. E quando existir a crítica, se for uma crítica necessária e construtiva, que se chegue olho no olho e diga, como Verônica várias vezes já me disse, Clara, olhe, cuidado, que isso aí não é positivo. Outras pessoas já fizeram. Em vários momentos ela já chegou para mim e já disse, com esse tom, e ela chegou para mim e disse claramente.
E eu digo, é mesmo, você tem razão. E é isso, porque a vida tem que ser feita dessa forma. A vida tem que ser feita dessa forma. Então, eu agradeço, né, a cada uma, verdadeiramente, né? Eu sei do sacrifício que vocês fizeram para estar aqui conosco hoje. E é isso. E a gente conclui, né, mais um episódio do Falando às Claras, hoje tratando de maternidade e advocacia. Um episódio extremamente rico. Eu espero que quem assistiu, né, tenha gostado, tenha curtido, compartilhe, né, e possa, e faça assim, que faça chegar, né, em outras pessoas, em outros estados, esse podcast, para que a gente consiga avançar aí. E até o próximo episódio.